Deus. Quem encontrou o texto, diga amém. Amém. Isaías 49. É um texto que acredito que conhecido pela maioria, mas eu creio que o Espírito Santo vai te falar ao seu coração. Porque muitos provavelmente já passaram por isso, alguns talvez estão passando, e outros, Deus quer que não, mas provavelmente vão passar. O Senhor Jesus, ele declarou que no mundo teremos aflições. A aflição, não podemos dizer que faz parte da vida cristã. Nós podemos entender que nós vamos nos deparar com as aflições. E por isso precisamos nos preparar. Qualquer pessoa que tem uma oração, desejo de vencer, de conquistar coisas maiores, precisa se preparar para as aflições. Porque você não conhece nenhum caso de alguém que se tornou um vencedor sem lutar. Ou se você quer vencer, quer alcançar algo maior e melhor do que você já alcançou, se prepare para as lutas, para as aflições. O inimigo ele vai tentar de todas as formas atrapalhar você, impedir você de alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. E infelizmente há muitas pessoas, talvez por falta de entendimento e sabedoria, não estão se portando como deveriam se portar com a aflição. Aqui em Isaías 49 nós temos o exemplo do próprio povo de Deus. E no versículo 14, diante de uma situação, declararam o seguinte, versos 14: Mas Sião diz, já me desamparou o Senhor. O Senhor se esqueceu de mim. Quem é Sião? Sião, literalmente falando, é uma das colinas de Jerusalém. O lugar que Deus havia diversas vezes se revelado e falado sobre este lugar. Mas hoje, Sião representa a igreja do Senhor, representa a nossa vida. A Bíblia nos relata que Deus havia escolhido Sião como lugar de habitação. Deus nos escolheu hoje como lugar de habitação. A palavra fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus nos escolheu como esse lugar. No Salmo 132, aqui Deus nos mostra isso. Abra lá, por favor. E também nos mostra as promessas que Ele fez a Sião, ao povo dele, a mim e a você. Salmo 132. Amém? Isso, filho. A glória de Deus. Chegou lá? O versículo 13. Salmo 132, o versículo 13. Diz assim: Porque o Senhor elegeu a Sião e desejou-a para a sua habitação, dizendo. Tu vai no versículo 13. Então Deus elegeu, Ele nos escolheu para esse lugar de habitação. Já comentamos em uma das nossas mensagens que Deus já não quer mais nos visitar, vir nos abençoar como antes, né? E você naquele momento que foi visitado por Ele, se sentiu bem, sentiu a presença de Deus, e depois Deus foi embora. Não. Deus Ele quer habitar em você, Ele quer comunhão, Ele quer intimidade contigo. Amém? Ele quer fazer de você a morada dele, esse lugar de habitação. E Ele nos escolheu para este lugar. E dizendo, versos 14: Este é o meu repouso, para sempre aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus santos rejubilarão. Ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido, vestirei os seus inimigos de confusão, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Aleluia, pessoal. Existem várias promessas de Deus para nós. Ele disse que vai nos abençoar, como fala no versículo 15, vai abençoar abundantemente o nosso mantimento, vai nos guardar, nos proteger, vai se levantar contra os nossos adversários, vai descer de confusão o nosso inimigo.
para Sião. Há muitas promessas de Deus para nós. Mas quando nos deparamos com uma luta, quando as coisas aparentemente começam a dar errado, começam a sair do lugar, muitos, como Sião, como aquele povo, acabam pensando e acreditando que Deus vai abandonar. Mas Sião diz, volta lá para Isaías, no capítulo 49, no versículo 14. O que Sião diz? Mas Sião diz, já me desamparou o Senhor. O Senhor se esqueceu de mim. Quantos que pensam isso? E acreditam nisso? E se portam assim? Deus me desamparou. Deus não me ama. Por causa de uma luta, de uma aflição que surgiu, uma dificuldade que se levantou. Por causa da luta, da dificuldade, muitos acabam pensando e acreditando que foram abandonados por Deus. Mas olha o que ele fala no versículo 15. Ele declara assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não esquecerei de ti. Tem uma tradução que diz assim: pode uma mãe que amamenta esquecer-se do seu filho que ainda não? Talvez seja a sua tradução. Deus diz, ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Por que Deus diz isso? Eu estava comentando no culto de manhã, de reunião de manhã, que quando eu estava meditando na mensagem antes do culto de 7 horas, e lendo aquilo, que Deus havia colocado no meu coração para pregar, eu lembrei de um fato que aconteceu na minha infância, e uma das minhas irmãs, eu lembro que, não lembro a idade, não lembro assim os detalhes, só me veio à memória o fato que aconteceu. Eu lembro que eu estava em um lugar com uma das minhas irmãs, e ela havia acabado de ter um filho, coisa de mais ou menos uns 2 meses, por aí, não estou certo disso. Eu só me lembro disso aqui, é isso que eu quero comentar. Estávamos num lugar, de repente ela levou a mão no seio, fez uma declaração, não lembro se ela disse se o seio estava dentro, não lembro. Eu sei que ela colocou a mão no seio, fez um comentário, como esse, mais ou menos o que eu falei, e disse assim: fulano de tal está querendo uma vaca. Ela lembrou que colocou a mão, já deve ter acontecido com algumas irmãs aqui. Sente, o que já aconteceu, levanta a mão assim. Era a maioria das mulheres. Quer dizer, a pessoa sente, não sei se bate, não sei. Eu sei que a mãe percebe uma coisa e tal. Talvez por esse motivo Deus fez esse comentário. Pode uma mãe que ainda amamenta esquecer-se de seu filho, que ainda ama? Talvez por esse motivo. Mas o que Deus queria ressaltar ao povo de Israel, lembrar ao povo de Israel, também quer deixar claro para mim e para você, que independente de qualquer situação, Ele não se esquece de você. Amém, amém, querido? Deus nunca vai esquecer você, amado. Ele nunca vai abandonar você. E muitos de nós nos sentimos abandonados por Deus justamente no momento de tribulação, de luta. E quantos que já se prepararam, já se sentiram assim? Na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que passaram por isso. Que enfrentaram dificuldades, que enfrentaram lutas, e naquele momento da luta, da dificuldade, muitos pensaram estar abandonados por Deus. Há um exemplo, que provavelmente aqui a maioria conhece, mas que vai fortalecer esse entendimento, que está em Juízes, no capítulo meia dúzia. Abre Juízes, no capítulo meia dúzia. É o exemplo de Gideão. Amém? Juízes, meia dúzia.